Uma boa tarde e a paz do Senhor a todos os ouvintes deste trabalho, a qual nós vamos iniciar. Quem está falando com vós, com meus amados e minhas amadas, é o pastor Fábio, mas o cantor Luciano. Estamos aqui no pico do Monte de Taipas para trazer uma mensagem, para trazer um louvor em adoração ao Senhor, que através da palavra de Deus e do louvor que foi entoado aqui, eu acredito que o Espírito Santo, ele vai mover no teu coração e a sua vida vai ser transformada pelo poder que há no sangue que Jesus Cristo derramou ali na cruz, em prol da minha vida e da tua vida. O cantor Luciano vai cantar aqui 2 louvores, e eu acredito que este louvor vai mover o céu, e Deus, através deste louvor, vai mover aí dentro da tua casa, e a tua vida vai ser abençoada. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar. E ao pastor Fábio, ele está aqui comigo, nessa jornada, fazendo esse trabalho, que com certeza vai abençoar a sua vida. Vamos louvar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, em tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, adore ao Senhor, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. É tempo de você adorar a Deus, porque Ele busca, Ele procura aquele que o busca em espírito e em verdade. Quero dar o melhor de mim. Dê o seu melhor para Jesus. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar.
adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Adore o Senhor aí na sua casa, onde você estiver, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode adorar a Deus, você pode exaltar o Senhor onde você estiver. E nunca esqueça, o Senhor nunca, Ele vai te deixar. Ele nunca vai esquecer de você. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você deixa de fazer, Jesus, Ele nunca desiste de você. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Jesus não desiste de você. Aleluia, Deus. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste jamais. Ele não desiste, Jesus não desiste de você. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Não esqueça, Ele nunca vai desistir de você. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando de te louvar aqui no monte. O câmera pode até dar uma voltinha, mostrar aqui o local que a gente está, Monte Taipas. E já, agora mesmo, o pastor Fábio vai dar aquela palavra abençoada para você, em nome de Jesus. Pois é, meus amados, estou de volta. Ele não desiste de você. E por não desistir de você, é que estamos aqui no pico do Monte de Taipas.
Jesus me trouxe até aqui, porque Ele não desiste de você. E através da palavra, Ele vai falar muito mais com a tua vida. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículos 51, 52 e 53. Mateus capítulo 27, versículos 51, 52 e 53. O 51 diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormia foram ressuscitados. O 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram-se a muitos. E o centurião apareceram a muitos. Amém? Meus amados, eu estou aqui trazendo uma mensagem para que através desta palavra o Espírito Santo possa transformar a tua vida. Nesse exato momento, Jesus Cristo estava pregado na cruz. E quando Jesus Cristo está ali pregado na cruz, que dá o último suspiro que morre, o véu que estava no templo, que separava a humanidade de Deus, porque a humanidade tinha pecado contra Deus, nesse exato momento que Jesus Cristo morre, rasga-se o véu de cima a baixo. A palavra de Deus diz que o véu rasgou. E se o véu rasgou, Luciano, isso é sinal que todo aquele, que estiver apto a ter um compromisso com Jesus, ele tem acesso até o trono de Deus, ou seja, até a santidade. Não é verdade, Luciano? Com certeza. Através de Jesus, o véu foi rasgado. E hoje nós, no nome de Jesus, temos acesso direto com o Pai. Amém, meus irmãos? Mas eu quero falar sobre a morte. Jesus Cristo morreu na cruz e o véu rasgou. Ô Luciano, você sabia que a morte só tem legalidade na vida daqueles que não têm compromisso com Deus e vivem no pecado? Luciano, isto aconteceu desde a época da criação do mundo, da criação de tudo, porque tudo foi criado por Deus. Se você olhar, Luciano, em Gênesis capítulo 1, até o versículo 31, o Espírito Santo que paisava sobre as águas, porque aqui só viria águas, treva e abismo, Então haveria um caos na terra, O Espírito Santo arrumou esse caos e trouxe a existência daquilo que não existia. Não é verdade, Luciano? Então, do capítulo 2 em diante, fala sobre a formação do homem, Que Deus pega o homem e coloca lá no jardim do Éden e fala assim: olha, Luciano, Deus fala para Adão: de tudo poderá comer, menos do fruto daquela árvore, porque no dia que comer daquele fruto, tu morrerás. Não é verdade, Luciano? E aí, se você olhar em Gênesis, saindo agora de Gênesis, vamos para Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Disse que ali haveria uma batalha espiritual entre Satanás, o Miguel, o arcanjo, contra os anjos. Porque Satanás, ele se rebelou lá no céu contra Deus. Na realidade, ele cobiçou o trono de Deus. E por conta disso, houve uma rebelião. Houve uma luta espiritual. Foi a primeira luta que foi lá no céu, que fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Então, antes de Deus formar tudo o que formou, trazer a existência de tudo o que trouxe, houve uma primeira luta, e a primeira luta foi lá no céu. E Satanás, Luciano, ele foi expulso do céu para onde? Aqui para a terra. Agora vamos voltar para Gênesis. Você entendeu que Satanás, antes de Deus formar
toda a criação hoje na terra, antes de Deus fazer o homem do pó da terra, haveria Deus e os anjos lá no céu. E lá no céu, Satanás cobiçou o trono de Deus. E houve uma guerra, uma luta espiritual lá no céu. Então o que aconteceu? Satanás foi expulso com uma terça parte de anjos lá do céu. Amém, meus irmãos? Agora vamos voltar para Gênesis capítulo 2. Na formação do homem ali. Deus forma o homem, coloca no jardim do Éden e diz: olha, de tudo poderás comer, menos do fruto da árvore do jardim que está ali no meio. Aí o que acontece? No capítulo 3 de Gênesis, fala que Adão saiu de cena. Quem ficou sozinho? Quem ficou sozinho foi Eva. Como eu falei para você, que em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que haveria tido uma guerra espiritual e Satanás já tinha sido expulso. Quem entra em cena agora em Gênesis capítulo 3, Luciano? Aquele que foi expulso em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. O dragão, ou seja, Satanás, o diabo. Ele veio incorporado numa serpente e disse, Luciano, para Eva que estava sozinha: vem cá, é assim que ele disse que não pode comer daquele fruto do jardim? Não, porque ele sabe que no dia que comer daquele fruto, tu serás como ele. Olha Satanás invertendo, ou seja, ludibriando a mulher, mentindo e enganando, que é o que ele faz no dia de hoje. Não é diferente, não é verdade, Luciano? É o que ele faz no dia de hoje. Quem sabe, meu amado e minha amada, ele já não tem usado pessoa para tentar te enganar e te ludibriar também. Então presta atenção o que é que Deus está falando com você através desta mensagem. Então, Luciano, a mulher pega o fruto e come. Quando o marido chega, ela pega o fruto e dá para o marido. Foi aí que entrou o pecado e entrou a morte. Aonde, Luciano? Terra, todo mundo. Foi aí onde entrou o pecado e a morte em toda a humanidade. Por quê? Adão significa solo. Traduzido, Adão significa solo, porque do pó ele veio, da terra ele veio. Eva simboliza mãe dos seres viventes, ou seja, mãe dos viventes. Porque através de Adão e Eva viria o que, Luciano? Uma nação. Não é verdade? Viria uma nação. Então, como Eva e Adão pecou, toda a humanidade peca junto com ele, não é verdade, Luciano? Então foi assim que Satanás trouxe o pecado e a morte para toda a humanidade. Então, meu irmão, por isso que eu falei para você, a morte só tem legalidade através do que, Luciano? Do pecado. Do pecado. Agora eu pergunto para você, meu amado, que está ouvindo esta pregação: quantas famílias, Luciano, não está sendo destruída? Quantos lares não estão sendo destruídos? Quantas mães não estão enterrando seus filhos agora? A tendência da vida é: filho nasce, cresce, né? Os pais envelhecem, filho e filha enterra o pai e a mãe. E por que hoje está tudo ao contrário, Luciano? Hoje é as mães e os pais que estão enterrando os filhos. Porque o que dá legalidade para a morte é o pecado. Meu irmão, em vez de estar ouvindo a palavra de Deus, porque Deus usa ministro de palavra, profeta, para avisar, para pregar, para alertar, as pessoas, Luciano, não estão ouvindo a palavra de Deus. Querem viver de qualquer maneira. Vive, Luciano, largamente, faz da sua vida o que bem quer. E aí é onde dá legalidade para a morte agir. E tem agido, né, Luciano? A morte tem entrado nos lares e tem feito o que, Luciano? Muita destruição, muita morte. Por isso que tem muitos drogados por aí, por causa do pecado, né? O pecado é que traz a morte. Tá vendo, meu amado? O que dá legalidade para a morte é o pecado. Meu irmão, para a morte não entrar dentro da tua família,
para a morte não entrar no meio da tua parentela, o que Deus traz no meu coração para te avisar nessa tarde é que eu e você venha tomar posição, se converter do mau caminho, para que a morte não venha entrar aí dentro da tua casa. Porque quando a morte entra, o que é que faz, Luciana? Aí tem morte, aí tem destruição. Faz um estrago, né, Luciana? Estrago total. Quando a morte entra no lar, faz um estrago, né, Luciana? E essa morte é o pecado. Amém? A morte faz um estrago, destrutura toda a família. Amém? Então a palavra diz aqui, no versículo Mateus 27, 51, diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se, o 52, versículo 52, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. De Adão e Eva até chegar Jesus, Luciano, morreu milhares e milhares de pessoas. E ímpio, e no meio dos ímpios morreu santo também. Só que a palavra diz que só ressuscitou quem, Luciano? Maravilha! Só ressuscitou quem, Luciano? Só os santos. Só os santos ressuscitaram. Aleluia. Aleluia. Levítico capítulo 19, versículo 2. Moisés está ali diante, Luciano, de toda a congregação, a qual Moisés e Arão, com braço forte e punho de aço, libertou aquele povo do Egito, das garras de Faraó, que eram escravos, ficaram escravizados durante 400 anos. Então Deus colocou Moisés lá como Deus, e colocou Arão como profeta, e com braço forte e punho de aço, quando completou os 400 anos, Deus liberta aquele povo e leva para o deserto. E lá no deserto, Jesus chega para Moisés e diz assim: olha, Moisés, em capítulo de Levítico 19, versículo 2, Moisés, direis a toda a congregação: sereis santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Aleluia! Sereis santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. O que Deus requer de mim, meu amado, e da tua vida é santidade, não é verdade, Luciano? É santidade que Deus requer. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, Luciano: olha, sem a paz e a santificação, a qual ninguém verá Deus. Agora, irmão, eu faço uma pergunta para você, meu amado e minha amada. Luciano, presta atenção. Quantos irmãos dentro da igreja cumprimentam-se assim um com o outro? A paz do Senhor. Mas você olha nos olhos dele e vê que não há paz. Ali só tem ira, não ódio, há paz. Rancor, ira. Mas o que, Luciano? Rancor, ódio, raiva, mágoa, inveja. Não há paz. Vai entrar no céu, Luciano? Responde. Onde é que está a paz? Onde é que está o amor? Se não tem paz, vai entrar no céu, Luciano? Sem a paz e a santificação, a qual ninguém verá Deus. Meu irmão, você que está ouvindo esta mensagem, minha amada, meu amado, e você não tem paz com o teu irmão, procure a ter paz, porque Jesus está voltando. Porque senão você fica, e se não vai para o céu, vai para onde, Luciano? O inferno, com certeza. Se não vai para o céu, vai para onde? O inferno. É mesmo? Só tem dois caminhos. Dois, né, Luciano? Dois caminhos. Ou o céu ou o inferno. Meu irmão, se você quer ir para o céu, procure ter a paz com o teu irmão. E procure viver em santidade. Porque, como fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a paz e a santificação, a qual ninguém verá Deus. 1 Pedro capítulo 15, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Diz assim, ó:
Mas como é santo aquele que vos chamou. Mas como é santo aquele que vos chamou. Maravilha, né? Você quer ver que quem declara que ele é santo? Quer ver? Isaías capítulo 6 diz que Isaías, o profeta Isaías, olhou para o céu, viu o céu aberto e viu o Senhor sentado no trono, diante dele 2 serafins, cada um com 6 asas, 2 cobre o rosto, 2 as pernas e 2 voa. E eles dizem 24 horas: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da tua glória. Oh, glória! Ele é santo, meu irmão. Ele é santo e Ele quer que eu e você viemos viver na presença dEle também em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de... Como é que é a sua maneira de viver aí fora, meu amado? Hã? Porque tem muitos, cantor Luciano, que na frente do pastor é um santinho, né? Não é verdade? É verdade. Na frente do pastor e dentro da igreja é um santinho. Agora, como é que você vive dentro da tua casa? Como é que aquele santo se comporta como santo dentro da igreja? Como é que se comporta dentro da sua casa? Como é que se comporta dentro da empresa onde você trabalha? Como é que você se comporta no meio da tua família? Como é que você se comporta no meio dos teus amigos? Ei, você tem que ser santo dentro da igreja, você tem que ser santo dentro da tua casa, você tem que ser santo no meio dos teus amigos, você tem que ser santo no meio da tua parentela, você tem que ser santo por quê? Porque só vai ver o Senhor. Quem é o que, Luciano? Santo. Somente o santo verá o Senhor. Então você tem que ser santo, você tem que fazer a diferença aqui fora, meu amado, lá fora, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Você tem que mostrar para ele que você é um santo. Como é que você se comporta? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Quem fala isso é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico capítulo 11, versículo 44. Diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificarei. Meu irmão, ninguém nasce santo. Ninguém nasce santo. Quem sabe você tem praticado pecados terríveis. Basta você tomar posição, pedir perdão a Deus, porque quem vai te santificar é Ele. Não é verdade, Luciano? O homem por si mesmo não tem a capacidade para se santificar. Mas a partir do momento que eu e você toma posição com Deus, aí Ele vai o quê, Luciano? Ele vai te santificar e ser um santo de Deus. Aí Ele vai nos santificar e ser o quê? Santo de Deus. Você prestou atenção? Ele vai nos santificar e nós vamos ser um santo na presença dele, não é verdade, Luciano? Aleluia, aleluia, aleluia. É porque todos pecaram, né? Não existe quem não tenha pecado. Mas quem nos purifica e nos santifica é Jesus. É verdade. Você entendeu aí, meu amado? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 11, 44. Portanto, vos santificareis e sereis santo, porque eu sou
santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasteja sobre a terra. Quantos, Luciano, estão se contaminando a sua alma pelo pecado? Né? Aí esses que contaminam a sua alma pelo pecado, Luciano, se não entra no céu, ele vai ser lançado aonde? Diga aí. Ou eles aceitam Jesus, ou eles tomam uma posição diante de Deus, o final vai ser inferno. E agora, Luciano, eu faço uma pergunta para ti. E a pessoa caiu lá no inferno, sai de lá mais? Ah, não tem mais jeito não. E lá no inferno é como, Luciano? Comenta aí como é que é um pouco. É tormento, é dor. É até difícil de falar, porque é muito dor. É um castigo eterno, né, Luciano? Não tem fim. Não tem fim, né? Não tem fim. Meu irmão, meu amado e minha amada, para você que está ouvindo esta pregação e que não tomou posição ainda com Deus, para você tem jeito. Só não tem jeito para aqueles que morreram sem Cristo. Enquanto eu estou pregando essa mensagem, há milhares e milhares e milhares de almas, Luciano, descendo para o inferno. Não é verdade? E caiu ali. Tem jeito, Luciano? Não tem mais jeito. Não tem mais volta. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós santificareis e sereis santos. Porque eu sou santo e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasteja sobre a terra. Levítico 11, 44. Então nós não temos que nos contaminar pelo pecado. Porque nós contaminamos a nossa alma e aí nós somos lançados aonde, Luciano? No fogo eterno. No fogo eterno. Então, meu irmão, para você que está ouvindo esta mensagem, é momento de tomar posição. Joel, Luciano, Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Luciano, você sabia que há uma guerra espiritual na terra? Verdade. Porque Satanás ele foi expulso do céu, como fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Ele foi expulso de lá. Ele conhece a cidade santa. Então a intenção dele é fazer com que toda alma não vá para lá. Toda vida não chegue até a salvação. Concorda, Luciano? Plenamente. Então ele conhece o céu, conhece ou não? Conhece. Então qual é a intenção dele? Fazer com que a humanidade viva no pecado. Não é verdade? É verdade, Luciano? Verdade. Porque se viver no pecado e morrer no pecado, para onde vai parar? Fogo eterno. O inferno. Inferno. Agora aqueles que obedecem a Deus, aqueles que tomam posição com Deus, aqueles que morrem em Cristo, vai parar onde, Luciano? Céu. Vai para o céu? Morar É com mesmo, Deus. Luciano? Vai morar com Deus? Com Jesus. E lá vai ser como? Só alegria. Só alegria e paz. Só alegria, Luciano? Paz. Eita maravilha! Hein? Eita maravilha! Aleluia. E nessa guerra só vai vencer Os santos. os santos. Vou mostrar para você dentro da palavra. Joel capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Joel 3, 9 e 10. Joel capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Vamos lá. Diz assim: e proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, chegue-se e subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou. Forte. Diga ao fraco, eu sou. Forte. Eu sou forte. Sabe como é que você fica forte? No campo de batalha, para guerrear contra Satanás e os demônios, meu amado, é quando eu e você, aleluia, procura viver em santidade na presença de Deus. Aí, Luciano, não tem como perder essa batalha. Aleluia. Não tem como perder essa batalha, meu irmão. Não tem como perder essa batalha. Não tem como. Nessa batalha só vence os santos. Santo. E quantos não estão perdendo a batalha? Porque não se santifica. Porque não se santifica. Aleluia. Aleluia. Vou terminar a mensagem
do Mateus 27, 51, 52, 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, em alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Essa foi a primeira ressurreição, Luciano. Jesus morreu, o véu rasgou, os corpos de santos que estavam no sepulcro se abriram e entraram na cidade Santa. Então isso quer dizer que na cidade santa só entra... Santo. É mesmo, Luciano? Só entra os santos lá. Glória a Deus. E quem está contaminado pelo pecado entra lá? Aí, Não entra não, né? esses vão ficar de fora. Quem não tem compromisso com Deus, quem não recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo, Salvador e eterno da alma dele, e vive de pecado a pecado, de uma vida largamente, entra lá, Luciano, no paraíso? Eu sinto muito, mas Não entra? é triste, mas Não tem jeito. não vai entrar. Só através de Jesus, né? Só através de Jesus. Aí se não entra lá, vai parar no inferno. E o fogo nunca apaga. E o Agora vento- para esse, Luciano, que está vivendo tudo isso aí no pecado, e se receber o presente de Deus, que é Jesus Cristo hoje, e tomar uma posição, para esse tem jeito? Esse tem que- Tem jeito, né, Luciano? Olha lá, meu irmão. Para você tem jeito. Mas morreu sem Cristo, acabou. É inferno, é tormento eterno, é castigo eterno. O 52. E abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O 53. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. Aleluia. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, meu irmão, na cidade santa, na cidade celestial, a qual fala em Apocalipse capítulo 21, só vai entrar os santos. Você, meu amado, que se afastou da presença do Senhor, e quer se reconciliar depois de uma pregação e de uma mensagem como essa, levanta as mãos assim e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu estou me reconciliando contigo e voltando para casa. Meu amado e minha amada, você que ainda não abriu o coração para receber Jesus como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da tua alma e quer aceitar hoje, é momento de você levantar a tua mão aí onde você está. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje, eu aceito e recebo o Senhor como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da minha alma. Agora deixa com o pastor. Senhor, eu e o cantor Luciano levantamos, Pai, a nossa mão para o céu e abençoamos essa vida, reveste com o teu poder essas vidas a qual acabaram de se reconciliar e essa vida a qual acabou de entregar a vida dele em tuas mãos. E nós abençoamos essas vidas e essas famílias que ouviram esta mensagem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e a paz do Senhor Jesus. Amém.